abrir o caminho até o Pai. Como eu sou grato. Ensina-me, Senhor, o caminho para a intimidade contigo. Quero aprender mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá um high five para 6 pessoas e pode se assentar. Ok. Todos que estão aí no fundo, venham para frente que precisa ver a tela hoje, ok? Estamos hoje no nosso segundo dia, nosso segundo domingo da série de adoração. Quem aqui esteve semana passada? Ok, muito bom. Se você não esteve semana passada, já está disponível no YouTube a mensagem completa. É muito importante que você assista para que tudo venha a fazer sentido. E nós temos o nosso último dia no próximo domingo. Então não perca também esse próximo domingo. Durante essa série a gente tem falado muito sobre adoração. Nós fazemos essa série uma vez a cada 18 meses, mais ou menos, na Zion. E essa é a primeira vez que temos essa série aqui em Lisboa. Então, a gente está muito feliz com o que o Senhor está fazendo. E também justo, né, no início agora dessa época de 40 dias de jejum e oração. Quem aqui nunca jejuou em comunidade com várias pessoas? Alguém aqui? Primeira vez? Ok, esse jejum não é um jejum de Instagram, de jejum de Coca-Cola e de pizza, nada disso, tá? O jejum que nós fazemos aqui na Zion realmente é de alimento, ok? Então, aqui nem na Bíblia. Então, esse jejum de Instagram não existe na Bíblia. O jejum que nós fazemos é... Você pode ter várias opções. Você pode fazer o jejum de Jesus, que é 40 dias só na água. Quem se voluntaria nesse? Esse é bem intenso. Nós também temos o jejum de Daniel, que basicamente é frutas e legumes. Se você é vegano, não pode fazer esse jejum, porque não vai ser um sacrifício para você, né? Então, assim, e nós, por exemplo, eu estou fazendo o que a gente chama de 23 horas. Então, você come 1 hora por dia e jejua 23 horas. Pode ser esse também, pode ser um jejum de horas e de 12 horas, enfim, aquilo que você consegue e que você sente que é um sacrifício. Então, todos vamos estar juntos por 40 dias. Muitas pessoas têm perguntado, mas eu posso mudar o jejum durante os 40? Sim, você pode fazer 20 dias de Daniel e depois 20 dias só na água e assim por diante. Fique à vontade, contanto que todos nós vamos estar juntos em jejum pró aquilo que o Senhor vai fazer na conferência VDS. Então, por isso que é bom você também garantir seu ingresso, para você, valer a pena o seu jejum, para você estar aqui, para receber tudo que o Senhor tem, não é verdade? Então, olha para alguém e pergunta se ela já fez a inscrição. Tá. Agora, se a pessoa falou não, né, você pode até ser generoso e dar essa inscrição para ela. O que vocês acham? Né? É verdade. Agora, se os dois falaram não, daí tem que unir as forças e no final do culto lá fazer a inscrição. Combinado? Ok. Queria falar um pouquinho hoje, eu vou fazer uma passada breve sobre algo que a gente fala muito aqui nas Zion sobre adoração, que é baseado também, não somente, mas também no tabernáculo de Moisés. Alguém já ouviu falar sobre o tabernáculo de Moisés? Já fez algum estudo sobre isso? No Retiro Raízes a gente fala mais profundamente. Com certeza você vai ouvir nós falando sobre isso muitas vezes, porque o tabernáculo de Moisés, em Êxodo 25, foi sim uma das formas que Deus ensinou o caminho para a sua presença. Quando o homem cai lá no Éden, o Senhor, ele daquele exato momento, ele começa um plano magnífico para nos ter de volta. É tão lindo isso, né? Porque você vê que quando ele expulsa Adão e Eva do jardim, ele veste eles de pele de cordeiro.
que seria assim um símbolo de Jesus um dia, sendo aquele que morreu por nós, para que pudéssemos ter acesso a Deus. E em Êxodo 25, o povo de Israel acabou de sair do Egito, foram 400 anos no Egito, onde eles perderam a cultura celestial, onde eles nem sabem mais quem é Yahvé, e naquele momento o Senhor começa a conduzi-los pelo deserto, e naqueles 40 anos ele os ensina novamente o que é a presença dele, o que são os caminhos dele. E ali ele usa Moisés para construir um tabernáculo. Muitos falam assim, mas em Amós 11, 4:11 fala que o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. A gente só deveria estudar o tabernáculo de Davi. Sim, o Senhor vai restaurar o tabernáculo de Davi. Porém, o tabernáculo de Moisés é o caminho para que a gente entenda o que foi feito antes, qual o preço foi pago para que eu pudesse viver o tabernáculo de Davi, que é somente o Santo dos Santos. Então, por isso que a gente estuda a velha aliança para valorizar a nova aliança. Ok? Então, as coisas que a gente for falar hoje tem muito a ver com as coisas naturais. Em Hebreus 8:5 diz que as coisas naturais do tabernáculo eram sombras das coisas espirituais que o Senhor iria fazer. Então, se você olhar o Velho Testamento, constantemente você vê muitas coisas naturais que revelam Jesus Cristo que iria vir no Novo Testamento. Hoje nós vivemos a graça. Hoje você pode ter um relacionamento íntimo com Deus sem precisar matar um animalzinho. Sem precisar que o sacerdote vá até ali no Santo dos Santos para falar com Deus. Você pode se achegar ao Senhor. Que bênção, né? Imagina a lambança que a gente ia ter, a sujeira de ter que matar um boi todo culto. Vocês nunca pensaram nisso? Eu sempre pensei nisso. Eu falei, glória a Deus. Eu odeio sangue. Então, assim, o fato de que nós podemos falar com Deus 24 horas, 7 dias por semana, sem precisar de alguém fazendo isso no meu lugar, que privilégio. Só alguns estão achando privilégio. Gente, vou repetir isso. O fato de que você pode conversar com Deus, ter acesso ao Senhor 24 horas, 7 dias por semana, é um privilégio. Eu acho lindo que eu fui ver uma entrevista. Era um ateu conversando com um teólogo. E o ateu chegou para o teólogo e falou assim, você não acha que o Deus do Velho Testamento é mau? Ele expulsa Adão e Eva do jardim. Que absurdo. E daí ainda fala que eles vão ter que sofrer e arar a terra e trabalhar e suar. Daí o teólogo fala assim, e você não acha que o meu Deus é um Deus de misericórdia? Porque ele poderia ter matado eles, mas ele os expulsa e ainda traça um plano da salvação. A visão que a gente tem da salvação depende muito do seu coração. Será que você vê o Senhor como um Deus mau? Não, eu vejo Deus como um Deus santo que fez de tudo para que eu pudesse estar com Ele. Ele enviou o seu único filho para que morresse e levasse todos os meus pecados, para que eu pudesse ter um relacionamento 24 horas, 7 dias por semana. Amém? Eu vi um TikTok hoje, quer dizer, ontem à noite, que é um canal lá de humor, lá crente, e ele falou assim, e se a gente tratasse o nosso celular se a gente tratasse Deus como nosso telemóvel? E daí o rapaz, ele acorda e ele pega a Bíblia e ele olha. O que a gente faz quando a gente acorda? A gente pega o telemóvel, né? E daí ele vai escovar o dente, ele põe a Bíblia lá perto do chuveiro e toma banho olhando. E daí ele vai conduzir o carro dele, ele pega a Bíblia e fica olhando o caminho que deve seguir. É uma palhaçada, mas é engraçado. Porque ninguém faria isso. Porém, quantos de nós tratamos mais o nosso celular do que o Senhor? Nós ficamos mais... Celular não, desculpa, estou aprendendo, gente. Mais o nosso telemóvel do que a presença de Deus. Pagamos o nosso telemóvel em não sei quantas vezes. Aqui não tem isso. Tem? Tem? Ok. Pagamos o nosso telemóvel muito dinheiro, mas não gastamos 15 minutos na presença do Senhor.
Mas a gente valoriza, às vezes, aquilo que o Senhor não valoriza. E o Senhor valoriza você, sabia disso? O Senhor valoriza a sua vida, porque Ele fez de tudo para te ter. Ele fez de tudo para você ter intimidade com Ele. E que a gente possa ter essa revelação hoje, amém? Então, quando a gente olha o tabernáculo, vamos olhar aqui o tabernáculo. Hoje, nós vamos falar bastante sobre as partes do tabernáculo. Você não sabia, mas domingo passado nós falamos sobre os átrios, e já vou explicar isso. Mas quando a gente olha o tabernáculo, como se a gente estivesse num helicóptero, ou isso aqui é uma planta baixa, um arquiteto consegue entender isso mais fácil. Mas se nós subíssemos no helicóptero e a gente olhasse por cima, assim estaria o tabernáculo. Aqui sendo a entrada, essa entrada se chamava o caminho. Fala comigo, o caminho. E ao deparar, a primeira coisa que a pessoa via quando ela entrava, ela via um altar de sacrifício. Semana passada falamos sobre desprendimento, quem lembra? Desfazer as nossas defesas. Esse é o lugar da entrega, da morte, do lugar onde a gente vai o quê? Matar a nossa carnalidade. Esse é o primeiro passo aqui. O segundo, nós falamos também semana passada sobre, além do desprendimento, além de desfazer nossas defesas, era ser purificado pelo Senhor, que seria então a pia do lavatório. E essa cortina que se chamava o caminho, ela tinha depois dela tinha uma outra cortina, essa daqui que se chamava, fala comigo, a verdade. Porque quem que é o caminho? E a verdade? Adivinha qual que é a terceira cortina? Muito bem. Então, o único caminho para o Senhor é quem? Jesus. Porque nós precisamos atravessar o caminho, entregarmos na nossa carnalidade, colocar a nossa morte ao nosso pecado, ser purificado, para que então venhamos atravessar a cortina que é a verdade, para que tenhamos adoração. Então, nos átrios acontece o louvor, porque é diferente da adoração. O louvor vem da palavra elogiar, onde eu estou falando coisas que o Senhor fez por mim, onde eu estou falando a respeito do Senhor. Você já viu alguém elogiar outra pessoa? A pessoa pode elogiar alguém sem conhecê-la profundamente. Vocês concordam comigo? Eu posso elogiar, vamos lá, Claudenir. Conheço um pouco, acabei de conhecer esses últimos. Elogiar ele, falar do que ele fez, do que ele conquistou na vida, da esposa, dos filhos dele. Mas outra coisa é eu falar que eu conheço profundamente ele. Vocês concordam? Agora eu posso falar isso do meu marido, que eu conheço meu marido profundamente. Espero, estou brincando, claro que eu conheço. Brincadeira. É só zoeira, gente, tá? Assim também o Senhor. Você pode falar, você pode ler todos os livros teológicos da terra, você pode saber todas as coisas em grego, em hebraico, saber tudo de cor, as datas, até falar hebraico, você pode fazer tudo isso. Porém, você conhecer a Deus, daí é só depois que você tem intimidade com Ele. Assim como você pode conhecer um artista que você ama, seguir ele nas redes sociais, saber de todos os álbuns que ele gravou, mas na convivência que você conhece. Então o povo, as mulheres, os homens, as crianças, os idosos só podiam entrar nos átrios. E aqui havia dança, havia alegria, havia momento de celebração. Nós cantamos a música Rei do Amor. Vocês gostam dessa música? Ela é uma música de louvor, que eu falo que eu era cego, agora eu vejo. Agora, quando nós vamos cantar uma música, só quero te ouvir no silêncio aqui, onde estamos só. Os dois. Aí isso já é uma canção do quê? De intimidade, de adoração. Faz sentido? Muitos de nós nos contentamos com isso daqui, porque ainda está confortável. Eu não preciso conhecer tanto, não preciso buscar tanto. Aqui é gostoso, vamos na onda, todo mundo está dançando, vamos lá. Agora, quando vai muito fundo, fica desconfortável. Assim, quando você fica muito perto de alguém que você não conhece muito bem. Já ficou perto, já fez uma viagem de 2 horas com alguém que você nunca tinha visto na Terra? Eu já. Fui visitar uma igreja e vieram me pegar de carro. Não conhecia a pessoa. Olá, tudo bem? Tudo. E eu pensando, o que é que eu vou falar? Eu sou introvertida. Puxar assunto com alguém por 2 horas é um dom.
que eu não tenho. E ali, a maneira mais fácil de um introvertido conversar, sabe qual que é? Dica aí para você que é introvertido? Fazer perguntas. Quando você faz perguntas, você começa o quê? Conhecer, que te leva então a fazer mais perguntas. Assim também o Senhor, buscar conhecê-lo. Agora, imagina eu 2 horas de viagem com a minha mãe. Coisa mais fácil da terra. Conheço ela mais do que ela, assim, nós nos conhecemos demais. Ela me conhece mais do que qualquer ser humano na terra, certo? Ela me gerou, ela me conhece nos meus piores momentos, nos meus melhores momentos, a minha mãe me conhece. Então, ali é um lugar seguro de estar. O Senhor deve ser um lugar seguro de estar, concordam? O Senhor não é um Deus distante, um Deus professor, um Deus general. O Senhor é um Deus Pai. Ele é um Deus Pai que se relaciona. Mas muitos não sabem se relacionar. Por quê? Porque não quer? Não, porque não sabe. Muitos não têm vida de adoração, não porque não quer, mas porque não tem base bíblica. Porque não entende o caminho, porque não entende o que foi feito para você ter o que você tem. É que nem você ter uma conta no banco Santander com mais de 1 milhão de euros e não saber a senha. Que desespero. Imagina se eu falasse para você, olha, você tem uma conta, Elias Prudêncio, $1 milhão, $1 milhão de euros, e a senha tu vais descobrir. Se vira. Difícil? O Senhor, Ele não te deu somente 1 milhão, muito mais que 1 milhão de euros. Ele te deu a palavra dEle, a Bíblia, que é a senha, que é a chave para tudo que você precisa. Amém? Então, quando entramos no santo lugar, é o lugar da adoração. E nós passamos por essa cortina chamada verdade. Os elementos dos átrios são elementos feitos de bronze. E bronze significa julgamento. Fala comigo, julgamento. Mas, depois que você passa pela cortina da verdade, todos os elementos do Santo dos Santos, como do santo lugar, são feitos de ouro, que significam divindade. Quando a nossa vida está carnal, quando nós não entendemos a graça de Deus, existe julgamento. Mas no momento que eu passo pela cortina da verdade, no momento que eu sou vulnerável na presença de Deus, ali não há mais julgamento. Ali há a presença dEle. Muitos cristãos não querem viver essa verdade, essa cortina. Preferem estar no lugar que é pesado a vida cristã. Do que o quê? Ser vulnerável e falar, Senhor, eis-me aqui, pode me mudar, pode me abrir, pode me refazer de novo, faz o que o Senhor quiser. E hoje nós vamos falar sobre o que é esse sentar à mesa, porque semana passada falamos sobre o convite de Cristo para nos sentar. E hoje, o título da nossa mensagem é Sente-te. Difícil falar isso. Sente-te. Sente-te. Senta-te e conhece-o. Amém. Eu consegui ler agora. Estou a aprender. Parece que eu estou aprendendo a falar português de novo. Mas é muito bom. Hoje vamos falar sobre o que é sentar e conhecer a Deus. Que acontece, que acontece no lugar santo. Onde existem 3 elementos. O primeiro elemento é o candelabro. Todos já viram um menorá? Fala menorá. É a palavra em hebraico para candelabro. Esse candelabro específico de 7 candeias ou 7 chamas, que representam as 7 igrejas. O número 7 também representa a perfeição, e ele era feito de ouro. Ele representa o Espírito Santo na sua vida, que precisa estar aceso, precisa estar ali com as suas chamas iluminando toda a sua vida. O Espírito Santo não é uma energia, ele é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é uma coisa que você chama para ter poder. O Espírito Santo é uma pessoa que anseia ter relacionamento com você e eu. Eu amo que o Espírito Santo, ele é tão interessante. Vou contar uma história do Espírito Santo. Nós estávamos ministrando
numa cidade, e eu vi um homem azul. Sim? Ele tinha a pele azul, cabelo azul, olho azul, roupa azul. Ele estava vestido de terno, sapato todo azul. E era uma visão, porque ninguém existe azul a não ser o Avatar. E ele estava no meio da adoração. Ele veio e sentou em cima de um PA. PA não, de um retorno. Eu estava a cantar e de repente eu olho, vejo um homem todo azul. Eu falei, meu Deus. E ele deu risada, o homem azul. E ele falou assim, estou curtindo muito esse som. Eu falei, quem é você? Ele falou, eu falo com você todo dia, eu sou o Espírito Santo. Naquela hora eu fiquei toda desconcertada, porque na minha imagem o Espírito Santo era uma pomba, uma águia, não sei, alguma coisa assim. Não um homem azul. E o mais lindo daquele momento era que ele falou que ele estava curtindo muito aquele som. E o som estava horrível. Mas o Espírito Santo, ele é tão amigo. Ele é tão consolador. E quando ele sorriu para mim, é como se eu tivesse visto o sorriso outra vez. É como se eu soubesse aquele sorriso há muito tempo. Porque sempre era o mesmo sorriso de quando eu era criança. Que eu brincava e eu sentia um sorriso ao meu redor. O que me fazia feliz era a canção que minha mãe cantava na cozinha. Quando meu pai foi embora, a única hora que eu via minha mãe feliz era quando ela cantava. E ela cozinhava e cantava em línguas. Isso mesmo que a gente fica fazendo aqui com vocês. Vamos cantar em línguas. Aprendi na cozinha. E ela cantava. E meu coração se enchia com aquela presença de Deus em casa. E eu dançava muito. E eu sentia esse sorriso. Era como se tudo podia acontecer. Que tudo estava bem. Então, quando eu estava a cantar nessa conferência, estava horrível tudo, o som. Mas o Espírito Santo estava muito feliz. E ele veio e se apresentou de azul. Ele não deve ser azul, tá, pessoal? Mas naquele dia ele quis se apresentar assim. Quem é o Espírito Santo na sua vida? Ele não é alguém que você usa. Ele é uma pessoa, ele é seu amigo. Ele é aquele que sorri para você. Ele é aquele que quer participar da sua vida. Ele quer sorrir para você todos os dias. Vocês estão entendendo? Quem quer receber esse amor de Deus? Através do Espírito Santo, amém? Mas muitos de nós estamos tão presos às nossas dificuldades que a gente não consegue sentir o sorriso de Deus. A gente só sente ansiedade, preocupação, medo. E a gente precisa parar e prestar atenção que Ele está ali, sentado, com as pernas cruzadas assim. Estou curtindo esse som. Não sei, eu quis contar essa história. E a terceira coisa, segundo elemento do santo lugar, é o altar de incenso. No altar de incenso é onde acontece as nossas orações e a nossa exaltação, onde sobe ao Senhor um cheiro suave. Aquilo que você coloca no altar, ele, quando o fogo pega nele, solta um cheiro agradável a Deus. Mas só se tiver colocado certo. Vou te explicar por quê. Os sacerdotes, eles pesavam as especiarias, elas tinham que ser pesadas da forma correta, para que então exalasse o cheiro correto que agradava a Deus de acordo com as instruções que ele havia dado. Assim também a nossa vida. Precisamos estar ali colocados no altar. Quando o fogo vier sobre nós, aquele cheiro será o cheiro que o Senhor fala, este sim eu me agrado. O que é que você entrega para o Senhor? Aquilo que te resta ou o seu melhor? Será que você tem sido esse cheiro suave ao Senhor? Ou você vem de qualquer jeito, que está valendo? Não está valendo. Para Ele tudo é nosso melhor, amém? E a outra coisa também no altar, no santo lugar, é a mesa dos pães asmos,
que esses pães sem fermento, eles representavam as 12 tribos de Israel. E esse pão tinha um nome, fala lequem. E esse nome, ele significava o pão da face. Porque era o lugar onde o quê? Eu vejo Cristo face a face. É o lugar onde o Senhor me satisfaz. Onde eu não tenho necessidade de nada, a não ser o poder da cruz, a não ser a presença de Jesus. Quando você está insatisfeito na vida, se comparando com as pessoas, vai comer um pãozinho que é Cristo. Não é? Está insatisfeito na vida, vai lá, vai falar, Deus, eu quero estar à mesa dos pães asmos, recebendo do Senhor. E por que era um pão sem fermento? Porque o fermento na Bíblia ele nunca é bom, para quem não sabe. O fermento significa religiosidade, significa orgulho. Tudo isso, quando a gente estuda aqui as cartas de Paulo, o fermento que Jesus até fala, o fermento dos fariseus, esse fermento não é bom. A religiosidade, o orgulho te arranca do lugar de satisfação em Deus. Não pertence ali. Então, quando eu estou ali no santo lugar, eu posso me alimentar daquilo que é sem orgulho, que é sem religiosidade, aquilo que realmente me satisfará. Amém? Agora, o que então acontece quando eu me assento à mesa? Isso aqui foi só a introdução. Vocês estão bem? Então tá bom. Número 1, fala comigo, transformação. Vamos abrir 2 Coríntios 3, versículo 18. 2 Coríntios 3, versículo 18. Se você não trouxe o seu telemóvel ou uma Bíblia, olha com o do seu irmão do lado, ok? Vamos ler juntos. Mas todos nós, 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Sublinhe a palavra transformados, grife ela. A primeira coisa que acontece quando eu me assento à mesa é que eu sou transformado. Eu não sou transformado nos átrios. Eu sou transformado quando eu vejo a Cristo. Eu não sou transformado no oba-oba ou no hype. Eu sou transformado quando eu me assento e eu tenho um momento de intimidade com Ele. Por isso que é muito possível, eu diria que muito comum, você vir à igreja todos os domingos por 30, 40 anos e não ser transformado. E daí você fica ali questionando por que as pessoas ficam falando assim, nossa, vai para a igreja e ainda está fazendo isso, vai para a igreja, que para a igreja não muda nada, galera. A galera não fala aqui, Malta, não muda nada na sua vida. O que muda na sua vida é realmente o encontro com Jesus. Porque você, mas não, então não vou mais para a igreja. Não, venha, porque a igreja serve para outras coisas importantes na sua vida, como a comunhão dos santos, como equipar dos santos, tudo isso é muito importante. Isso é inegociável. Porém, a minha transformação pessoal com Deus, ela não acontece porque eu estou fisicamente dentro de uma igreja. Ela acontece quando eu me assento à presença de Deus. E você hoje aqui dentro, você pode se assentar à presença de Deus aqui dentro. Ou na sua casa, em qualquer lugar. Contanto que nós venhamos ter esse momento de nos assentar à mesa. Teve uma pessoa que buscou esse lugar. Vamos lá, de Lucas 19. Livro de Lucas 19, de 1 a 10. Amo essa história. Quem já ouviu a história de Zaqueu? Zaqueu pequenino. Vocês conhecem essa música? Não vou cantar porque eu não sei ela direito. Mas eu me identifico demais com Zaqueu. Com a minha imensa altura. Mas também não sou ladrão. Eu não sou uma ladra, apesar de ele ser. Porém, essa história, ela fala muito comigo. Porque vamos aqui. Versículo 1, capítulo 19 de Lucas. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Sublinhe, ia passando. Ele estava a passar ali. Por que eu quero que sublinhe isso? Porque Deus, Ele está a passar.
Todos os dias. Deus não é preguiçoso que fica lá no trono dele assim. Vamos ver se esses meros mortais querem fazer alguma coisa hoje. Não, o Senhor está presente porque Ele é o quê? Presente. Onisciente. Onipotente. Esse é o nosso Deus. Então Jesus ele estava o quê? Andando pela cidade. Como Ele está andando aqui agora. Presta atenção. Ele está ali passando. E ali então havia um homem chamado Zaqueu. E este era chefe dos publicanos e ele era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Por isso que eu nunca vou num show. Prefiro assistir em casa, porque eu não enxergo nada. Mas Zaqueu, ele pensou, eu preciso ver Jesus. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, pois havia de passar por ali. Então ele vê Jesus na multidão lá, deve estar aquela comoção, todo mundo ali gritando por Jesus, e ele pensa, eu não vou conseguir vê-lo, então eu vou correr além dele, eu vou adiante dele subir numa árvore para eu conseguir enxergá-lo. Que lindo isso. Ele corre além para que ele possa ver. Não porque ele sabia que ia ser convidado, nem imaginava, ele só queria ver. O quanto é que você corre pela presença de Deus? O quanto que você sai da sua inércia para falar, eu quero mais do Senhor? Porque se o máximo que você faz é vir no culto, é muito pouco. Não é nem perto do que Zaqueu fez. Se o máximo que você faz é abrir a sua Bíblia e falar que você fez devocional de 15 minutos e ainda fazer uns stories com a sua xícara de café e a sua Bíblia, #devotionals. Não chega nem aos pés do que é ir atrás de Jesus. Então, Zaqueu, ele vai além. E ele fala, eu quero ver esse Cristo. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Sublinha aí, desce depressa. Um dia eu estava a pensar que Cristo, Jesus, Deus, o Espírito Santo nunca estão com pressa, a não ser na Bíblia, quando Ele quer se aproximar de nós. Assim como o pai do filho pródigo, a única hora que ele corre é quando o filho estava a retornar. Ai, tão lindo isso. Deus não está em pressa de nada, mas Ele tem pressa da sua noiva perto dEle. E daí ele apressando desceu e recebeu com júbilo. E todo mundo ao seu redor murmurava dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então Jesus se convida, todo mundo ao redor fica pensando, nossa, mal ele sabe quem é esse homem. E entre o versículo 7 e 8 deve ter acontecido alguma coisa, que a Bíblia não fala. Eles comeram uma refeição, provavelmente. E levantando-se Zaqueu, no versículo 8, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que aconteceu que Zaqueu, por causa de uma refeição com Cristo, tenha mudado sua vida? Você não vê aqui Jesus falando para Zaqueu, Zaqueu, seu sem vergonha. Você não vê Jesus falando para Zaqueu, tem que agora vender tudo o que você tem, faz alguma coisa. Você vê Jesus falando, eu quero ter um momento contigo. E Zaqueu aceita esse convite. E naquela hora o seu coração é transformado. Jesus, Ele te ama, sim, mas Ele te ama tanto que não te deixa do jeito que você está. Esse evangelho que você escuta por aí, que tudo bem, Jesus ama todo mundo. Se você faz isso ou faz aquilo, vive assim, se identifica com X, Y, Z, não tem problema, Jesus te ama. Ele te ama, mas quando você se assentar diante da face dele, você nunca mais será o mesmo. O Senhor, Ele deseja uma transformação. Por quê? Porque faz parte da nossa identidade. Quando a gente vê daquele versículo que já lemos no começo, que era o quê? Somos transformados de glória em glória na mesma o quê? Imagem. Outras versões falam, mesma semelhança de quem? De Cristo.
Tudo aquilo que foge da palavra de Deus tem que ser transformado na nossa vida. Amém? Eu vou repetir isso. Tudo aquilo que não está na Bíblia precisa ser mudado dentro de nós. A Bíblia não é desatualizada, a Bíblia não é arcaica, a Bíblia não é algo que vai ter um upgrade. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? E o que ela diz que é pecado, é pecado. E o que ela diz que não é pecado, não é. Você acredita nisso? Então, quantas vezes a gente tenta mudar a palavra para ser o nosso o quê? Com a nossa zona de conforto. Então, eu quero fazer isso. Já viu aquela frase do Satanás que todo mundo fala que é bonita? Faz o que te faz feliz. Gente, muita coisa não me faz feliz, eu tenho que fazer. Que nem escovar o dente. Eu não tenho uma empolgação. Nossa, eu quero escovar dentes. Mas imagina se eu não escovasse. Não é verdade? Quem aqui acorda todo dia e fala assim, nossa, quero muito tirar o lixo. Por que você tira o lixo? Porque precisa ser retirado. Assim também o pecado. Eu preciso vencer o pecado, não porque eu gosto, mas porque ele vai contra a palavra de Deus. E de repente, ao vencer o pecado, eu começo a me tornar como Cristo. E viver como Cristo se torna um prazer. Eu amo que a vida com Jesus, ela é cheia de alegria. Mas só para aquele que passou pela tristeza do quebrantamento e do arrependimento. Vou repetir isso. A vida com Cristo, ela é cheia de alegria. Mas antes precisa viver a tristeza do arrependimento. Que dói. O sacrifício. Você acha que é legal morrer? Você acha que é gostoso sofrer por causa do pecado? Com certeza não. Mas eu preciso colocar minha carne ali e falar, Deus, está aqui. Eu quero ser transformado. Quem quer ser transformado aqui? E às vezes a gente acha que ser transformado é coisa só para aquele que faz coisa bem feia na sua concepção. Aquele que, sei lá, matou alguém ou roubou alguém. Não, é ser transformado no meu pensamento. Ser transformado nas minhas atitudes de reclamação. Ser transformado na minha fofoca. Não é verdade? Ser transformado na minha preguiça. Ser transformado nas coisas que a sociedade diz, você nasceu assim, vai morrer assim. Não, não. Eu nasci com um propósito para viver a identidade de Jesus na terra. É isso que eu nasci. Eu não nasci com isso. Eu talvez acabei ficando isso. Mas eu quero ser como Jesus. Amém? Então, essa igreja é uma igreja, eu falo assim, nós acolhemos a todos, mas não o seu pecado. Porque vai contra a palavra de Deus. E eu falo isso com todo amor. Por quê? Eu penso assim que se você fosse meu filho ou minha filha e tivesse um pecado, eu não ia querer que você estivesse limpo porque os outros vão falar. Não, eu ia querer que você estivesse limpo porque eu amo e eu sei da alegria do que é viver uma santidade com Jesus. Não é verdade? Essa alegria de viver a vida com o Senhor é impagável. E isso que nós precisamos. Então, ter vida de adoração tem que ter um preço. E esse preço se chama transformação. Amém? 2. Então, quando eu me assento à mesa, 2, eu sou transformado. 2, eu tenho o quê? Comunhão. De todas as religiões, somente Deus, Jesus Cristo, é o Deus que deseja ter comunhão com pessoas. Se você for estudar hinduísmo, estudar budismo, for estudar qualquer outra religião, eles só desejam reverência. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único que deseja relacionamento. Que privilégio, né? Vamos ver aqui em Lucas 24. Vamos abrir Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13. Essa história está acontecendo, Jesus havia falecido. E os seus discípulos acham que ele não ressuscitou ainda, que deu ruim a história, deu errado. E eles estão arrasados, andando a caminho de Emaús. Versículo 13, Lucas 24. E eis que no mesmo dia iam 2 dele para uma aldeia que estava distante de Jerusalém, cujo nome era Emaús.
Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam fechados para que não o reconhecesse. Então, eles estão naquela conversa. Nossa, nosso mestre morreu, o que vamos fazer? Jesus, ele aparece. E ninguém percebe que ele chegou. Quantas vezes Jesus chegou e eu nem vi? Tá, só eu que sou assim. Tá. E Jesus então chega perto dos seus discípulos e começa a expor as escrituras aos seus discípulos. Até que os discípulos falam assim para ele, olha, está ficando tarde. A gente vai comer. Vem comer com a gente. E Jesus então ele fala, beleza, vamos lá, vamos comer juntos. Vamos ver aqui, versículo 29. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já acabou-se o dia. E entrou então para cear com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o reconheceram. E ele desapareceu. Que cena de filme, fantástica. E disseram um para o outro o quê? Versículo 32. Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras. Por que eles reconheceram Jesus? Porque eles sentaram-se à mesa e ele fez algo que ele já fazia antes com eles. O lugar da mesa não é um lugar de alimento apenas, mas é um lugar de eu ver alguém face a face. Você fica no mesmo nível que a pessoa, certo? Você que é alto não entende isso. Mas assim, a Rafaela e o Marcelo são muito altos. E ontem eu tirei foto com eles, passei vergonha, mas assim, quando eu me sento para almoçar com eles, eu não me sinto baixa, eu me sinto à mesma altura. Vocês concordam? Então ali os discípulos, eles sentam e eles têm aquele olho de olhar para Cristo. E Cristo, ele pega o pão, eu acho que ele pegou o pão do jeito que ele sempre pegou. E ele parte aquele pão e eles veem, era ele o tempo todo. Porque quando estamos presos na nossa angústia, nós não conseguimos ver Cristo. A não ser que venhamos cear com Ele e ver que Ele é o nosso alimento. Porque quando eu estou presa no meu luto, na minha angústia, eu não consigo sentar-me e olhar nos olhos do meu mestre e falar, é você de novo. Você não morreu, você ressuscitou. Que lindo. E ali, então, eles têm o quê? Os olhos abertos. E sempre Deus com seu bom humor, né? Ele vai e faz Jesus aparecer. Na hora que ele foi embora. Na hora que a gente ia aproveitar, ele desaparece. Claro, depois ele aparece de novo para eles. Mas eles olham um para o outro e falam que não ardia o nosso coração. Quem aqui já viveu uma situação que você falou só podia ser o Senhor? Foi Deus que falou comigo. Foi o Senhor que disse comigo. Eu lembro uma situação que eu vivi, que foi muito difícil para mim. Eu sofri um acidente de carro. E eu estava na calçada, sentada, chorando. Meu carro tinha sido, enfim, muitas coisas aconteceram. E veio uma mulher loira, de olhos azuis. Não tinha ninguém na rua, ela somente apareceu e sentou e me trouxe uma palavra. Ela falou assim, eu vim para trazer uma palavra de Deus para você. E depois que ela falou, ela desapareceu da minha vista. Eu vi ela desaparecer. E eu falei, só podia ser um anjo. Para me trazer uma palavra naquele momento que eu estava vivendo e trazer exatamente aquilo que eu precisava escutar e desaparecer na frente dos meus olhos, só pode ser um anjo, não é verdade? Eu acredito que o Senhor, Ele está em todos os momentos da nossa vida. E às vezes você conversou com um anjo e nem sabe.
Às vezes você teve uma conexão divina, algo sobrenatural, e você nem percebeu, porque você estava preso na sua angústia, na sua dor. Os discípulos, eles estavam tão presos que eles não viram Jesus caminhando com ele. Como que você está hoje? Será que você está prestando atenção? Cutuca alguém e fala, presta atenção. Ele pode estar aí falando e você nem perceber. Presta atenção no que Deus está a falar. Agora, tem pessoas que não conseguem ver. Vamos ver em Lucas 7, capítulo 7. Lucas capítulo 7. A história famosa daquela mulher que entra na casa que nem era dela. Jesus está na casa do fariseu, à mesa na casa do fariseu. E uma mulher, ela entra por trás chorando, rega os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxuga com seus cabelos, beija os pés e unge ele com unguento. E daí no versículo 44, o anfitrião da casa fala para Cristo. Vês tu esta mulher? Né? Fala para Jesus. Você não está fazendo nada? Daí no 44, Jesus fala para Simão, que é o anfitrião. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo ou um beijo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que muitos dos seus pecados são lhe perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco amou. Simão tem acesso a Jesus, ele é um fariseu. Ele tem acesso ao nível que ele convida Jesus para jantar em sua casa. Mas aquela mulher, ela passa todas as barreiras que a gente poderia passar pela lei para ter acesso com Cristo. E ela consegue agradar a Cristo de uma forma que nenhum fariseu conseguiu agradar a Cristo. Para você agradar o Senhor e ter intimidade com Ele, você não precisa de nenhum título. Você não precisa de nenhuma posição. Você não precisa de um bacharelado, doutorado. O que você precisa é fome. O que você precisa é desejo. O que você precisa é ultrapassar seus limites e falar, eu quero entrar na minha casa. Sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero andar somente a ti, pois o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Muito bonito esse coral, isso aí. Essa música é de Zaqueu. Essa música serve para todos nós. O quanto é que nós estamos falando, Senhor, eu quero, Senhor, custe o que custar, eu só quero a tua presença. Será que quando a presença de Deus está num recinto, num sítio, você consegue falar, Ele chegou? Será que você consegue perceber que o Senhor está presente? Ou será que você está com tanta pressa? Eu sempre conto essa história que eu orava, né? Pela comida em casa. Joé, pode fazer oração? Sim. Senhor Deus, muito obrigada pela comida, obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado. Abençoa o cachorro, abençoa a vizinha, abençoa os órfãos que não têm o que comer e as viúvas, em nome de Jesus, amém. De novo, Joé. Senhor Deus, para, Joé. Minha mãe. Por quê? Ela falava, sente a presença de Deus. Como é que você ora? Como que é o seu tempo com Deus? Você é Simão, que está apressado? Entra aí, Jesus. Pode tirar os sapatos aí, fica à vontade, sabe? Pega água na geladeira. Ou você serve a Cristo que entrou à sua casa? Que está ali, que quer ter comunhão com você. O Senhor nos convida. Você está pronto para ter essa comunhão com Cristo? Ou você está muito ocupada? Eu amo a música do United Pursuit, do Way Regan, que fala o quê? Eu não estou com pressa quando eu me refiro à tua presença. Eu não estou com pressa. Será que você está com pressa? Já tentou conversar com alguém com pressa?
É horrível. Eu já vi isso, às vezes até com pais, com filhos. O filho vai mostrar o desenho, o pai olha o desenho assim, ai, que bonito. Para um tempo, fala, Deus, quando Ele vê meus desenhos, ele conversa sobre o desenho. Assim como eu vejo os desenhos, às vezes, feios que meus sobrinhos fazem. Eu falo, o que é isso? Esse é o T-Rex. Deu, tá bom. E esse daqui? Gente, não parece nada com T-Rex. Esse aqui é o quê? Esse daqui é você. Obrigada. Agora, o Koa desenha muito bem. Eu nem preciso perguntar o que é. Daí eu falo, como é que você fez isso? De tão bem que ele faz. Então, assim, o assunto, a conversa. O Senhor está no ambiente, preste atenção. Eu quero assentar-me, olhar nos teus olhos, ter comunhão e, por final, ter maturidade. Porque sentar-me à mesa com o Senhor me trará transformação, me trará o quê? Número 2, comunhão e, por final, maturidade. Vamos abrir Salmo mais famoso que existe, Salmo 23. Até as pessoas que nem conhecem a Jesus sabem esse Salmo. E eu diria que esse é um salmo de um cristão muito maduro, mas que muitos imaturos interpretam esse salmo de outra forma. Salmo 23 fala o quê? O Senhor é o meu pastor e o quê? Quantas vezes já ouvi alguém falando isso quando estava endividado? Né? Mas eu quero que a gente olhe por uma outra ótica esse salmo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, no sentido de que o Senhor é o pastor e eu não sinto falta de nada. Não é verdade? Porque deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Daí aqui, ó. E ainda, todo mundo conhece esse versículo, né? Pode ler comigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vocês sabem o que é uma vara e um cajado? Para quem não sabe, uma vara e um cajado é para disciplinar e agarrar as ovelhinhas que escapam. Muitas vezes um cristão imaturo vê a disciplina do Senhor como algo que está o ferindo. Mas um cristão maduro vê a disciplina do Senhor como seu conforto. Eu amo que esse salmo ele pode ser interpretado de muitas formas. As pessoas pulam essa parte e falam, não, a tua vara, o teu cajado, aquele pedaço de madeira bonito, me conforta. Você nem sabe para que serve isso. Quem aqui já levou uma varada na vida? Eu já, várias. Especialmente quando eu não prestava atenção no culto. Dona Sara me olhava e fazia assim, ó. 5 era o número de varadas. E minha mãe não esquecia. Passava o dia todo, estragava o meu dia inteiro, mas passava o dia todo na igreja. Chegava em casa, eu pensava, vai estar cansada, já pregou vários cultos. Elas, número 5 hoje, por não prestar atenção. Papai e mamãe, não esquece, viu? Faz bem. Às vezes você fala assim, em casa vai conversar. Daí esquece. Daí a criança acha que você sempre vai esquecer. Minha mãe nunca esqueceu, era nada. Quando fala que ia conversar, ia conversar. Hoje, aquilo me conforta. Hoje eu sei que a disciplina que eu recebi me fez ser uma pessoa melhor. Assim também o Senhor. A vara dele, o seu cajado confortam os maduros. E agora, por final, versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e meu cálice se transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Preparas para mim uma mesa. Tem versões que falam, preparas para mim um banquete. Não é o que a gente pensa muitas vezes. Quem aqui já ouviu música? Não vou falar, para não falar mal. Apaga da cabeça. Quem aqui já ouviu falas cristãs falando, olha a vingança do Senhor, né, na minha vida.
Você, me olhou torto, mas olha o que o Senhor fez na minha vida. Você me desprezou, olha o que o Senhor faz na vida do crente. Que era só um baterista. Esse é um meme, desculpa. Quando o Senhor, a gente não recebe bênção para esfregar na cara do inimigo. A gente recebe a bênção do Senhor só porque Ele nos ama, ponto final. Está escrito em Provérbios que a gente não deve caçoar do inimigo. A gente não deve, porque isso é um sinal de imaturidade. Porque o inimigo já é vencido, então por que está caçoando dele? Agora, quando eu sou maduro no Senhor, eu estou assentado nos lugares celestiais, eu estou tendo um banquete preparado no meio da minha batalha, eu ainda consigo ter descanso e paz e me assentar e ter uma refeição. É difícil pensar que você consegue fazer isso. Porque quando a gente está no meio da batalha, a gente não está com fome, não é verdade? A gente está em estado de alerta. Mas quando eu encontro no Senhor que Ele é o meu defensor, que Ele guerreia por mim, eu consigo descansar. E eu me assento à mesa dEle. E ali eu tenho uma refeição no meio do meu caos, no meio da minha guerra, no meio da minha batalha. Porque Ele é suficiente. Aleluia. Esse é o Senhor nosso Deus, que Ele anda comigo no vale, que Ele me conforta com o seu cajado, com a sua disciplina, e que no meio da minha aflição, Ele prepara um banquete para mim. Mas eu só consigo ter esse prazer da mesa do Senhor, se eu realmente for transformado. Amém? Se eu realmente ter tempo na presença dEle. Muitos saem do culto e falam assim, ai que demais essa palavra, vou agora ter intimidade com o Senhor, amanhã. Não é assim, você precisa construir algo com Deus. E construção leva tempo, e construção exige tudo de você. Vocês concordam que esse prédio foi construído e teve muita sujeira antes de ele ser limpo? Teve muita coisa que foi colocada em ordem antes de a gente ter esse tablado aqui, esse carpete. Assim também na nossa vida, eu preciso viver o processo de Deus na minha vida. Eu preciso passar pela transformação, eu preciso passar pela disciplina, eu preciso ter comunhão para que eu possa viver essa plenitude de ter um banquete no meio da minha guerra. E hoje é o dia que a gente vai assentar-nos à mesa do Senhor, amém? Então, no seu lugar agora, Marlon pode voltar, no seu lugar, pode guardar sua Bíblia, suas coisas. Vocês vão ficar sentados nesse final de culto, depois a gente vai ficar de pé. Você está pronto para viver o que Deus tem e conhecê-lo mais? Hoje vamos usar nossa imaginação, porque ela não é errada, Deus te deu. Então vamos usá-la para algo bom. Eu queria que você se imaginasse sentado à mesa com o Senhor Jesus. Senhor, nós queremos viver transformação na nossa vida, Pai. Queremos viver a comunhão que é estar face a face com o Senhor. Peça perdão a Ele por tantas vezes sentar a essa mesa com pressa. Fala, Deus, eu tenho um dia corrido, rapidinho, só vou orar rapidinho, vou ler a Bíblia rapidinho, porque eu preciso, pegar as crianças na escola, preciso trabalhar, preciso limpar a casa. Não. Fala, Deus, começa a falar para o Senhor, Deus, eu quero ter tempo aqui. Eu quero construir esse lugar contigo, Senhor. Nos perdoa, Deus, quando nós só sentamos para pedir algo. Quando nós lemos Salmo 23 e pedimos que o Senhor nos dê dinheiro. Oh, Deus, nos perdoe, Pai.
Nos perdoe quando nós só chegamos a Ti com pedidos dessa terra, Deus. Nós queremos ter o prazer de estar à Tua mesa, de olhar em Teus olhos e de saber que Tu és o nosso mestre, que o Senhor está a olhar nos nossos olhos. Perdoa a Tua igreja, Deus. A Tua mesa existe cura, Deus. A Tua mesa existe refrigério. A Tua mesa existe perdão. Existe santidade. Existe paz. Fale com o Senhor com as suas palavras agora. Fale para Ele o que você deseja. Fala o quanto você o ama. Senhor, nós te amamos, Deus. Só quero te ouvir no silêncio aqui, onde estamos só os dois. Só quero sentir teu toque tão perto e como orvalho ao amanhecer. O sol raiou com a tua misericórdia. As nuvens se vão com teu perdão. Jesus, te amo, te amo, te amo. Este é o som do meu coração. Em meio às ondas vejo os teus olhos. Jesus, te amo, te amo, te amo. És minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. És minha herança, descanso em teu amor. És minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. És minha herança, amparo, rochedo, escudo, descanso em teu amor. Sim, Senhor, descansamos aqui. A tua mesa nos cura e a tua mesa nos transforma. E tudo pode mudar. E tudo pode se restaurar aqui a tua mesa. Jesus, comece a cantar um cântico a Ele. Cante em línguas, erga sua voz e adore a Ele.